capítulo que nós vamos começar é o capítulo 5 do nosso lar, recebendo assistência. O capítulo anterior, vocês se lembram que foi aquele que o médico veio, né? O Henrique de Luna, como fala, o Clarencio voltou, né? Junto com o médico, e o médico, quando coloca lá aquele instrumento para auscultar o André Luiz, ele fala tudo aquilo que o André Luiz teve na vida inteira dele. Então mostra para a gente a responsabilidade de tudo que a gente faz, o fato de que não existe nada que passa realmente desapercebido. E aí o André Luiz constata, então, no último capítulo, aquelas acusações que faziam em relação a ele, né, de suicida, e que ele não concordava. Agora o Henrique de Luna explica para ele o porquê que é considerado um suicida indireto, né? Porque ele foi responsável pelos maus cuidados com o corpo dele, com os abusos, e também pelo padrão mental dele que agravou a doença. Então a gente viu isso também, né, no último capítulo, quanto que o nosso padrão mental influencia, ou originando ou agravando doenças. E o mesmo acontece de modo contrário, né? O quanto que um pensamento otimista ou vibrações cada vez mais ligadas a toda a providência, o quanto que isso pode ajudar a curar algumas doenças. Então esse foi o capítulo 4. Agora hoje o capítulo 5 se chama Recebendo Assistência. Começa o capítulo assim: é você o tutelado de Clarencio? Quer dizer, deixando mais uma vez bem claro que o André Luiz está ali aos cuidados, a responsabilidade principal da presença dele ali no nosso lar é do Clarencio. Ele que pegou ele do umbral, ele que levou ele para lá. Então, de certa forma, ele tem ele como tutelado. A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me a ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal de afirmativo, né, concordando, então, que ele era o tutelado do Clarencio, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Então, imagino que logo depois que saiu o Clarencio e o médico, né, entrou mais uma pessoa ali no quarto do André Luiz, dando os cuidados a ele, né? E aí ele fala, responde: sou Lísias, seu irmão. Então, Lísias, na verdade, é uma figura agora constante no livro Nosso Lar. Nós vamos ver nos próximos capítulos que ele é a pessoa quem cuida inicialmente do André Luiz, então ali entre aspas, né, como enfermeiro, nós vamos ver que ele não é exatamente um enfermeiro, é um pouco mais do que isso, mas ele se torna um grande amigo do André Luiz e ajuda muito o André Luiz em muitas coisas. Então é nesse momento que o Lísias começa o seu relacionamento com o André Luiz. Ao pedido do Clarencio, né, ou do médico, né, do Henrique de Luna. E olha que legal, né, que ele nunca viu o André Luiz e como ele já se classifica como irmão, né? Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. Então, realmente foi ao pedido do Henrique de Luna que aí ele foi ali cuidar do André Luiz, falando assim: eu vou te servir. Quer dizer, ele não veio cuidar dele, veio servir. Olha que bonito também o termo que ele usa. Enquanto precisar de tratamento. E aí o André Luiz pergunta para ele, né? É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Então, eles não se classificam como enfermeiros, porque tem funções a mais, além de tudo. Então, eles são classificados como visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Quer dizer, eles têm outras incumbências, né, que seja em qualquer setor, mas para levar algum tipo de auxílio, mesmo que não seja no ambiente da saúde, é isso que quer dizer. Porque o enfermeiro, a enfermagem, ela cuida exatamente dos problemas
das enfermidades. Mas ali não. Eles estendem providências que se refiram a qualquer necessidade que os recém-chegados, né, os enfermos recém-chegados ali no hospital, possam precisar. Então, eles também acabam acudindo a isso. A gente vê que um enfermeiro aqui na Terra, que é extremamente solícito, na maioria dos casos, a enfermagem já é uma profissão que cuida muito bem, né? Já é uma dedicação ou talvez um dom, uma vocação que eles têm, que se preocupam de fato com o doente. É claro que com exceções, mas no caso ali, então os enfermeiros bem intencionados aqui na Terra também já têm uma preocupação a mais com o próprio doente. Mas ali no nosso lar faz parte do quadro das funções dessas pessoas. E aí o André Luiz ficou surpreso, né? Notando minha surpresa, explicou: nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. Quer dizer, existem vários que fazem essa mesma função do Lísias. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. Então, olha já um fato, né, uma nota importante para a gente ter uma noção da dimensão do hospital ali do nosso lar. Então, o Lísias está falando que só ali, naquela seção onde o André Luiz está, existem mais de 1000 doentes espirituais ali sendo acolhidos e tratados. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então, além de ali caberem mais de 1000, esse é um dos menores prédios do parque hospitalar ali, que a gente não sabe quantos prédios tem. Então, imaginamos que realmente uma quantidade muito grande de espíritos podem chegar ali e serem socorridos. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona que se recolhera e começou a auscultar-me. Aqui é outra coisa que me chama a atenção, e você vai ver, a Eva já acompanhou esse livro mais de uma vez comigo, né? Mas, Bruna, você vai perceber que é um padrão das pessoas já ali mais bem posicionadas no nosso lar, né? Mais bem instruídas e evoluídas, que elas fogem desse tipo de atitude que só massageia o ego. Então, o Lísias explicou e ele viu que o André Luiz estava fascinado e ele ia, na verdade, começar a elogiar. E o Lísias, antes que isso pudesse acontecer, né, adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona e que se recolhera e começou a auscultar-me. Quer dizer, gentilmente ele evitou esse tipo de atitude que acaba despertando ou, na verdade, aumentando o sentimento que muitos de lá estão lutando contra, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho. O egoísmo não, perdão, mas a vaidade, o orgulho principalmente, que são características que acabam fazendo com que eles se percam na essência do trabalho deles, né? Então, Entendi. isso é algo que você vai ver mais para frente em vários momentos. Quando o André Luiz iria Tá. começar a elogiar alguém, a pessoa gentilmente se tira dessa situação. Tá. Atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Olha lá, impedindo. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de querer adotar isso às vezes como uma conduta nossa aqui e deixar de dar a atenção para uma pessoa, um reconhecimento que ela está querendo fazer. Então é algo delicado, mas é algo que talvez a gente possa aceitar um elogio, mas não deixar se envaidecer demais por aquilo, por entender que não é nada mais do que a nossa obrigação fazer isso, que é o mínimo que se espera de espíritos que estão nesse caminho, né?
A zona, e aí então ele, impedindo esse agradecimento verbal, bota lá, né, o instrumento que eles não descrevem, mas fazendo uma ausculta, como se parece, para mim, leva a crer que é algo parecido com um estetoscópio mesmo. E aí ele também, como o Henrique de Luna percebeu, também já diagnostica ou passa para o André Luiz o que ele está percebendo com esse exame. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações e dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Quer dizer, mostrando o que foi já passado ali pelo médico, né? Justamente todas as áreas que o André Luiz acabou comprometendo do organismo dele na existência pelos abusos, tanto da alimentação, quanto da bebida e outros problemas, né, de abusos com relação ao organismo. Mas lembrando que no último capítulo falou da questão do emocional, do espiritual, do mental influenciando, agravando isso. Sorrindo bondoso, acrescentou: Sabe o irmão o que significa isso? Quer dizer, depois que ele examinou e falou, ele reforçou, ia reforçar mais uma vez aquilo que foi passado já, né? E aí o André Luiz, como já tinha entendido, falou: Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Quer dizer, o André Luiz já deixou claro que ele realmente então já estava entendendo que isso era responsabilidade dele, tudo aquilo que estava agora marcado no perispírito dele. Lembrando isso, né? Que o Lísias não está examinando o corpo físico do André Luiz, porque esse ficou na terra, foi enterrado. Mas o perispírito como sendo um reflexo ou algo que carrega exatamente as marcas que o corpo físico também adquire. Então, o perispírito como um espelho desse corpo encarnado que ele carregou. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Quer dizer, ele percebeu que o André Luiz já sabia e falou de uma certa forma assim, um pouco acanhado. E aí o Ulisses já foi, correu a amenizar aquilo, né? Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, então olha isso, né? Já também entendendo que o Lísias é responsável pelo atendimento de 80 pessoas naquela ala. Ele falou que são 1000 pessoas, né? Ele é responsável por 80. Então imaginem, né? Tem aí uns 12, umas 12, 13 pessoas nas mesmas condições do Lísias, imaginando se cada um atendeu uns 80 nessa sessão ali nesse prédio do hospital. Então, imaginando que eu atendo 80 enfermos dessa maneira, 57 se encontram nas suas condições. Então, mostrando para a gente o quanto essa questão é mais comum do que o que a gente imagina. Talvez não, né? Talvez a gente imaginasse isso mesmo, né? Porque esse suicídio inconsciente, né, ou indireto, por desleixo de cuidados de nós, os encarnados, com relação ao nosso organismo, à nossa saúde, resultando na nossa morte. Então imagina, é mais da metade, muito mais da metade, né? Desses 80, 57 são categorizados como responsáveis pela sua própria morte. Marco, posso fazer uma Pode. pergunta? É, quando a gente desencarna, o perispírito sempre mantém a forma da nossa última encarnação? Então, nem sempre, Bruna. Na verdade, quando você não tem consciência e condições de manipular a sua forma perispírica, do perispírito, você mantém a mesma forma, inclusive as mesmas lesões e tudo mais. Essas lesões, elas vão Tá. sendo tratadas ali. Então, o Uhum, perispírito ele é matéria também. Então, do jeito que ele saiu da uhum, carne, ele continua do lado de lá. Agora, por exemplo, o que que uhum, eles estão fazendo num hospital observando essas coisas que estão ali no perispírito? Eles vão aplicar algumas terapêuticas, né, que são do plano espiritual, que a gente imagina que sejam como energéticas, como passe aqui,
que vão Sim. reestruturando. Vamos supor, um corpo que morreu por um tiro, por exemplo, que tem a ferida no Uhum. corpo. E o perispírito carrega do lado de lá isso também. Essa ferida, ela continua aberta até que ela seja tratada. Porque o espírito desencarnado não tem condições, não tem conhecimento para refazer isso daí que ele precisa refazer para voltar à normalidade. Uhum. Então a maioria sim. Agora tem vários casos no livro, não só nesse livro, né, mas na série André Luiz e outros livros, que falam que o espírito pode depois adotar a forma que ele quiser, inclusive de outras fases da encarnação dele, ou inclusive de outras encarnações. Por exemplo, outro dia eu li que uma criança tinha desencarnado e aí no plano espiritual a mente dela ela mantinha aquela sensação da evolução do corpo dela e ela cresceu também espiritualmente. Agora, quando ela foi, por exemplo, aparecer para a mãe dela ou para o pai dela, ela volta na forma da criança para reconhecimento do pai ou da mãe. Da mesma maneira que quando a gente vai para o plano espiritual e às vezes um espírito que a gente teve envolvimento aqui, ele do lado de lá, ele passa a adotar outra forma, mas se ele vai aparecer para a gente, ele volta àquela forma que a gente conhece, por uma questão de reconhecimento, de consolo, de proximidade, de tranquilidade que a gente acaba recebendo pela forma física. Mas isso é manipulável. Entendi. Mas precisa ter um certo o espírito precisa ter um certo conhecimento já para conseguir fazer isso. Exatamente, porque ela é, na Certo. verdade, um reflexo também da forma mental, do pensamento. O pensamento, Uhum. Bruna, isso é algo que eu também ainda tenho um pouco de dificuldade para entender. Porque dizem que as casas, as construções do plano espiritual é matéria do pensamento da espiritualidade superior e dos envolvidos ali que plasmam aquilo, constroem aquilo. Só que aquilo é plástico. Você consegue, com a força do pensamento, modificar essas construções. Então, Tá. isso E qualquer um que esteja desencarnado vivendo ali consegue eu modificar acho que só ou... os que têm já esse domínio Agora, imagina o seguinte, aí vamos pensar, vamos discutir um pouco isso, porque eu acho que é interessante. O umbral, o que é o umbral que muitos vivem? Senão a construção mental que cada um criou para ali. Os seus medos, os seus monstros, as suas coisas são reflexo da criação mental e que você fica aprisionado dentro daquele pesadelo muitas vezes. Mas é uma criação Uhum. mental. Quer ver outro exemplo que eu vou te dar? Eu já li em outros livros também. Na verdade, esse último que saiu do Divaldo, aí do Mundo de Regeneração, cita, e não só ali que eu li isso, mas um espírito muito involuído, ou um espírito ainda muito primitivo, ou muito animalizado. Ele muitas vezes começa a vibrar ou pensar tanto com características muito animalescas que ele adota fisionomia de animais. Às vezes inconscientemente Não, isso. Porque isso entendi. é um Consegue... reflexo do pensamento dele. Entendi. No plano espiritual, nosso pensamento influencia em todos os detalhes, né? Porque é onde a gente se coloca, é a forma que a gente adota do perispírito, Então, tudo. eu acho que, por exemplo, a estrutura principal de uma cidade como essa, de uma colônia como o nosso lar, é uma criação mental dos espíritos superiores que governam ali. E as pessoas que Tá. estão passando por ali não têm condições de manipular isso. Tá. Mas no umbral, sim. Eu acho que como é Uhum. tudo faixa vibratória, no umbral você cria muitas vezes coisas que você habita naquilo. Se você cria Entendi. um casebre, uma choupana meio
tenebrosa, você habita ali. Se você cria um ambiente entendi. pantanoso, um ambiente. O inferno que você cria na sua mente encarnado, você talvez reproduza isso desencarnado. Nada. É Entendi. difícil de entender, eu não entendo ainda muito bem tudo isso também. Mas pelas descrições e orientações de algumas pessoas, eu fui entendendo mais ou menos assim também. Tá. Imagina. Obrigada, Marco. Então, encontram-se 57 nessas mesmas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias. Então, olha isso, né? O quanto às vezes ele não perdeu o olho num acidente ou num tiro ou em algum trauma propriamente físico. Mas olha isso, o olho que foi mal utilizado, às vezes para poder só ver o mal, muitos, dependendo do grau de prejuízo que isso causou para esse espírito, eles aparecem lá na condição de cegos, com as órbitas vazias. Olha como ele fala. Então, o perispírito acaba atrofiando esse órgão por não ter sido utilizado em favor do bem. Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Então, isso não é regra, vocês viram, mas dependendo do grau de comprometimento do que aquela pessoa fez das suas próprias pernas, ou ele chega paralítico, ou às vezes até sem as pernas, lá no plano umbralino. Eu não sei se vocês já viram aquele livro, A Divina Comédia, que ele na verdade, uma obra artística, né, mas que reproduz um sonho, que na verdade se diz que é um desdobramento de um espírito do Dante Alighieri que foi levado às zonas infernais, umbralinas e purgatório e tudo mais. E lá a gente vê inúmeras pessoas faltando, mutilados mesmo, né? E a gente imagina que seja mais ou menos isso. Aqueles que usaram intensamente aquele órgão para causar o mal em outras pessoas, eles do lado de lá chegam com aquele membro atrofiado ou até faltando. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então, uma consequência de tudo que a gente fez mau uso do corpo do lado de lá, uma consequência daquele órgão diretamente relacionado com a nossa má utilização. Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Então, isso também é uma coisa que eu gosto de parar e refletir um pouquinho, porque às vezes a gente tem a noção que o nosso lar já é um plano superior, né? Já é um plano espiritual onde as pessoas, as almas que já têm merecimento realmente para estar lá ou já são vitoriosos, já conquistaram muita coisa. E não é o que o Lísias está confirmando aqui para gente. Não é uma instância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferimos ao termo sua razoável acepção, somos felizes, porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Quer dizer, está dando um panorama um pouco geral das pessoas que habitam ali no nosso lar. Todos são felizes, mas porque estão com essa possibilidade de continuar agora nesse caminho de ser útil, de trabalho, de renovação, de melhoria, de aprendizado. Mas ali não habitam os anjos. Então isso deixa claro aí no começo desse livro, mas mais para frente a gente já discutiu isso, talvez, né? Até acho que no Mensageiros a gente já falou isso. Mas para quem está começando a leitura do livro do Nosso Lar, talvez já fique aquela primeira ideia que o nosso lar é o céu. E não é.
O nosso lar é o plano imediatamente acima da crosta terrestre. É habitado por seres mais felizes do que aqueles que estão no umbral, mas por conta disso, porque eles têm a possibilidade de crescimento, de renovação. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado: continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Então, olha isso, né? Como o André Luiz, como saiu do aparente inferno, né? Que para ele ali o umbral era o que na concepção dele era o inferno. E se ele saiu de lá, foi para um lugar bom, para ele foi para o céu. E é o que ele está perguntando. Então, aqui não é um departamento do céu, né? Um departamento celestial dos eleitos, né? Daqueles que foram escolhidos, como uma concepção também enganosa, né? Das antigas religiões, que assim, pronto, porque você aceitou a Jesus, comungou na missa, você é simplesmente colocado na posição de anjo de uma hora para outra. Então, dos eleitos. Lísia sorriu e explicou: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. Quer dizer, lembrando que o que foi dito, né, no Evangelho tem isso, que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E os escolhidos, aí também é uma interpretação que eu fui aprendendo com o tempo, não é porque Deus escolhe aleatoriamente alguns para serem beneficiados ou não. Os escolhidos são aqueles que conseguiram promover seu próprio desenvolvimento por vontade, por um esforço pessoal e conquistaram a essa posição de serem realmente os escolhidos para habitar nesses locais. Mas isso não é por conta de um sorteio divino, de algo aleatório e sem nenhum tipo de mérito. É justamente o contrário. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações íntimas, mais íntimas acentuou: as religiões do planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados. Quer dizer, o que ele classifica aqui como os chamados? São todos aqueles que, encarnados, tiveram contato com alguma noção da existência de Deus. Porque existem aqueles que, na verdade, por uma questão às vezes cultural ou familiar, que estão totalmente alheios a isso, né? Mas em sã consciência, ninguém que tenha se aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância. Então todos já temos, de certa forma, a responsabilidade dessa noção da existência de um ser, de um criador, de uma inteligência suprema que criou e que rege tudo isso que somos nós. Então, esses são os chamados. São todos aqueles que já têm noção dessa criação. E, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Então, esses são os escolhidos. Esses são aqueles que já sabem, mas também se mobilizam na direção desse chamado, né? E aí são os poucos, né, que são os escolhidos. Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outros gêneros de convite. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Então, mostrando por que é tão grande o número de pessoas que chegam ali nessa característica de suicidas inconscientes, de pessoas que menosprezaram a bênção do corpo físico, porque conheceram a noção da divindade, desse corpo ser um presente divino para nós, que seja bem utilizado, mas é como fala ali, a maioria é chamado, mas não atende esse chamado.
atende aos caprichos pessoais de cada um e acabam saindo do corpo físico, como fala aqui, né, a golpes de irreflexão, por descuido completo, por menosprezo, né, dessa bênção que nós temos. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. O André Luiz foi um deles, né? Que saiu, desencarnou sem noção nenhuma do que estava acontecendo, dessa responsabilidade, de tudo isso que ele está aprendendo agora. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Notando minha admiração, interrogou: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Então, é exatamente o que, respondendo aquilo que o André Luiz perguntou, né? Por acaso, então, aqui não é um céu dos eleitos, né? Imaginando que as pessoas partem milagrosamente da condição de seres imperfeitos à condição de anjos, né? E é a concepção de muitos, e é o que o Lígia está falando, assim, você acreditaria, porventura, que a morte, a simples passagem da morte faz você virar realmente, passar de nível tão grande assim, sem nenhum tipo de mérito? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. Olha que legal isso, e também é uma coisa importante para a gente entender. Por mais que a gente chegue do lado de lá, passe uma fase difícil, se arrependa, seja recolhido e comece a evoluir no plano espiritual, a aprender, a crescer, se a gente tem débito, não tem como. É imprescindível voltar para retificar aquilo que nós fizemos no passado, aquilo que nós desorganizamos, é, qualquer tipo de desalinho que nós causamos na vida de alguém, nós um dia vamos precisar, por conta da nossa própria consciência, porque aquele que evolui, a consciência não permite deixar isso para trás. Então é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Então, antigos desafetos, antigos problemas, mesmo que a gente não guarde mais aquele rancor daquela pessoa, se nós despertamos ou desencadeamos uma vibração de ódio, de rancor em alguém, nós vamos ter que voltar e conseguir substituir aquilo por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Quer dizer, também mostrando que não seria justo, se nós fomos os responsáveis por aquele problemão, não é justo esperar que outro conserte, né? É responsabilidade nossa colocar tudo aquilo no lugar. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Quer dizer, Deus não se esquece de nenhum de nós, de nenhum dos nossos problemas, e dá atenção e recursos para que nós possamos reparar tudo, né? Então, Deus não esquece de nenhum de nós. Todavia, raríssimos de nós, né, se recordam dele nos momentos aí que a gente precisaria se lembrar com mais frequência. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso. Quer dizer, no capítulo anterior ele tomou consciência de que ele realmente era responsável pelos problemas que ele trouxe para o próprio corpo.
Mas agora ele está tendo a sensibilidade de identificar o quanto ele errou. Não é só uma responsabilidade, assim, eu sou responsável. Agora ele tem noção do quanto, de dosar o quão perverso ele foi com relação à negligência a essas bênçãos, essas dádivas divinas, né, na encarnação dele. O quanto alheio ele foi e agora ele está se arrependendo de maneira mais consciente. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: Cale-se, meditemos no trabalho a fazer. Quer dizer, o André Luiz ia começar a reclamar, né? Ia começar a pender para o lado das vibrações que não trazem auxílio, né? Ele ia entrar numa certa depressão com relação ao passado dele, e o Lísias, na mesma hora, também interveio, não deixando que aquilo fosse afundando. Cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Quer dizer, a gente pode muitas vezes estar arrependido, mas às vezes a gente ainda não sabe o que falar para que aquilo seja construtivo, para que aquilo seja reconstrução ou conserto daquilo que ficou para trás, né, que identificamos como problema que nós criamos. Tudo bem até aqui? Tá no finzinho já, praticamente, Bruna, Eva. Tudo certo. Então, o Lísias mostrando mais uma postura dele, né, de não partir para um tipo de vibração ou de emoção que pudesse ser prejudicial. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente. Fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu. Então você viu, né, que como o tratamento lá realmente é com o magnetismo, que é a mesma coisa que a gente faz aqui com os passes na Terra. Por isso que o passe consegue intervir no organismo da pessoa que a gente está querendo, tá com a intenção de levar esse benefício. Não observa, então aí ele fazendo o curativo na zona intestinal do André Luiz falou, não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor. Então, olha isso, né? Como é que muitas vezes ainda os seres imperfeitos que acabam assumindo essa posição de médico nem sempre estão realmente exercendo essa profissão de amor. Mas toda medicina honesta, como o Lísias fala, essa sim é serviço de amor. Não é um serviço para remuneração, é principalmente de amor ao próximo. Atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar de cada um. Então, olha o que ele está falando aqui agora. Ele está mostrando que existe um limite também do que o Lísias pode fazer para conseguir amenizar ou reequilibrar os desalinhos ali daquela lesão. Mas olha o que ele está falando. Isso porque é um envolvimento de intenção de amor do enfermeiro ali, do Lísias, para com o André Luiz, no caso. Mas de toda a pessoa que está querendo levar uma cura a algum enfermo espiritual. Mas olha o que ele termina falando aqui. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Quer dizer, independente do esforço dos espíritos envolvidos ali no Ministério do Auxílio, eles conseguem melhorar, amenizar, reparar algumas coisas, mas a cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão, então, agora só concluindo isso que ele está falando aqui, ó. Meu irmão será tratado carinhosamente. Sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e creio será um dos melhores colaboradores do nosso lar, em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo.
até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Então, olha isso. Os espíritos conseguem auxiliar, mas a cura completa depende do esforço pessoal de cada um. Então, se não tiver, não existe milagre de cura, por exemplo, até por conta de Jesus. De quantas vezes Jesus restabeleceu a saúde de algum aqui que ele encontrou na terra, né? Curou cego, curou leproso, curou uma série paralíticos e tudo mais. Mas qual era a recomendação de Jesus assim que ele fazia? Vai e não peques mais, ou vai, ou passe a enxergar, né? Agora que você vê, senão o problema volta. Então, Jesus deu condições, mostrou, restabeleceu, ajudou. Assim como eles ali no plano espiritual também fazem com os enfermos que chegam lá. Assim também como nós podemos fazer, por exemplo, num trabalho mediúnico, tentando restabelecer algumas partes, né, ou alguma coisa daquele espírito que está sendo tratado. Mas se ele não conseguir fazer o movimento necessário para a cura interior do que levou ele àquilo, ele não vai estar curado integralmente. E a todos nós vale o mesmo princípio. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical. Quer dizer, e aí mostrando que a forma de conseguir fazer a cura completa do que está se iniciando ali é no mesmo local onde nós geramos esses abusos ali na carne. Então, a carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical. Quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, é voltando à reencarnação que nós vamos realmente conseguir sanar tudo aquilo que nós desequilibramos. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Quer dizer, o André Luiz, apesar de estar sendo estimulado pelo Lísias, ele estava caindo num arrependimento, se deparando com a própria culpa de tudo aquilo que ele tinha provocado para ele mesmo. E tendo consciência agora que ele encontraria auxílio, mas ele só encontraria a resolução do problema pessoal dele com o esforço e com o regresso para a reencarnação, para que ele conseguisse equilibrar tudo isso. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: Quanto às lágrimas, quando as lágrimas não se originam da revolta, é aqui porque, como o André Luiz estava chorando, né, de arrependimento, aí em alguns momentos o Lísias interrompeu, né, para que ele não partisse para uma vibração ruim, né? Aqui, ó, como fui perverso. Então ele estava caindo naquela vibração ruim, né, de reconhecimento do erro. Mas aí agora o Lísias deixa ele chorar, mas orienta ele. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Quer dizer, quando as lágrimas ainda estão envolvidas com revolta, né, com a não aceitação, elas não acabam por conseguir fazer eficientemente o tratamento que nós precisamos com aquele arrependimento. Chore, meu amigo. E aí ele fala, né, estimula ele a desabafar nisso. Porque ele estava percebendo que o André Luiz não estava revoltado. Ele estava com um arrependimento sincero e com a intenção de corrigir. Então ali sim aquelas lágrimas seriam um remédio depurador para ele. Por isso falou: chore, meu amigo. Desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Quer dizer, reconhecendo o benefício do corpo,
que nós vestimos aqui nas nossas encarnações. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Então, aqui deixando claro quanto é importante, né, a nossa encarnação, o quanto é necessário a presença do nosso espírito dentro de um corpo para que nós consigamos depurar ou evoluir realmente de maneira eficiente o nosso espírito através do corpo. Então, olha, sem elas, né, sem essas células do nosso corpo que oferecem templo à nossa retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Quer dizer, a gente não conseguiria aprender sem mergulhar na carne, porque aqui a gente sente as consequências da matéria, que faz com que a gente perceba melhor algumas sensações. Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Então, aí finaliza, né, mais um capítulo, e o Lísias dando uma lição bonita, né? E com todo o carinho, com todo o amor que a gente percebe ali no trato deles, entre eles, o Lísias, então, esclarece o André Luiz e dá um beijo ali nele, né, com muito amor. E aí acaba o capítulo 5 do Nosso Lar. Marco, eu fiquei um pouquinho só confusa na parte para ter a cura completa só na próxima Para reencarnação, a cura do corpo, né? Que ele deteriorou durante a que a vida. criatura o que complete ou se cure? É, Sim. Ele pode, é como falou ali, ele pode adquirir o conhecimento que for, evoluir bastante no plano espiritual, mas ele só consegue consolidar isso ou comprovar isso mergulhado na carne de novo. Você viu ao ah, exemplo, né, Bruna? Exatamente do que nós lemos agora no Mensageiros. O Otávio, o quanto ele se preparou, se uhum, instruiu, e a hora que ele foi submetido a uma prova para mostrar se realmente aquilo estava incorporado nele, mas na hora da prova, o que, que ele uhum, ainda deu vazão maior? Aos instintos inferiores dele. Então, mostrando que ele ainda não está retificado. entendi. Mas ele pode, por exemplo, no caso do André Luiz, na próxima reencarnação podem ter sequelas ainda no intestino dele, por exemplo, que ele só consiga reparar nessa próxima Eu encarnação não ou sei se é não? exatamente relacionado a algumas lesões de órgão específico. Eu não sei se é exatamente isso. Ah, Eu acho que é a consolidação de abusos, por exemplo, se ele tiver uma nova encarnação e demonstrar com o próprio corpo um respeito e a utilidade do corpo somente no caminho do bem, eu acho que ele está quitado. Eu acho que é entendi, relacionado a entendi. isso, mas eu não posso ter certeza, te afirmar com segurança isso. A gente pode Tá. ir perguntando para outras pessoas também. Posso até perguntar para o Arthur, que a gente faz o estudo lá do NEP. Talvez ele possa esclarecer a gente um pouco mais em relação a isso. Tá, mas é lidar de uma outra forma com o corpo Exatamente, dele na próxima demonstrar que encarnação. realmente, quando a gente é colocado aqui, Entendi. esquecendo tudo isso, não ficando tudo bem claro, porque assim, ó, quando a gente está submetido à encarnação com o esquecimento de tudo isso que eles estão falando ali, é como se a gente não tivesse Uhum, com o livro de consulta. A gente vai botar ali para fora exatamente o que a gente aprendeu de fato. Então, entendi. e isso é Tá, a intuição, o instinto que vai mostrar o que a gente vai colocar para fora. que É, absorveu. certo? Então, Ótimo. beleza. Sim, foi Muito muito bom. bom. Então é isso. Próximo capítulo, semana que vem, mais aprendizado para nós. Com certeza. Então, obrigado para todos. Boa noite aí. Obrigada, Marco. Boa Até, noite. até domingo que vem. Até. Boa noite, Boa Eva. noite, Eva. Boa noite.